Como fazer as referências de um trabalho de conclusão de curso utilizando as normas da ABNT? Primeiro, por que é importante? Porque quando você faz as referências corretamente, indica que você buscou informações relevantes para desenvolver o seu trabalho, suas ideias, teorias, análise. Também você mostra respeito pelos autores e também pelos pesquisadores. Lembre-se, plágio é crime. Então, garanta a originalidade do trabalho e também as ideias desenvolvidas pelos autores. A formatação geral deve ser, primeiro, tem que estar em ordem alfabética. As referências, elas se encontram no final do trabalho e um lembrete, ela não é capítulo. As diretrizes gerais de formatação é, primeiro, as referências devem ser listadas de forma que esteja alinhada à esquerda, espaçamento simples, de uma referência para outra, espaço duplo. A fonte utilizada pode ser a Times ou Arial e o tamanho 12. Vamos agora ver alguns detalhes em relação ao que diz as normas da ABNT, a 6.023 de 2018, que é exclusiva para esse fim. Primeiro, livros de uma forma geral. Sobrenome em letra maiúscula. Depois, o nome do autor. O título do livro. Só o título que vem em negrito. A edição, quando houver. O local. A editora. E o ano. Só uma curiosidade, o Mankiw é um livro clássico dentro da economia. Livros quando for e-book. O nome do autor, título do livro, em negrito. Como ele tem uma extensão, você coloca só a parte inicial em negrito. A edição, nesse caso, 7ª edição. Local, editora, ano e mencionar que é e-book. Livros que se encontram online. Sobrenome, nome do autor, o título do livro, primeira parte em negrito, aí local, 2 pontos, ano e indicar que é e-book, a URL, então disponível em, e a data de acesso. Na data de acesso deve colocar o dia, mês e anos, dessa forma. Capítulo de livro. Sobrenome e nome do autor do capítulo, o título do capítulo, disponível em. Então, sobrenome e nome do autor do livro, título do livro, local, editora, ano e a página inicial e final do capítulo. Artigos em periódicos. Sobrenome e nome do autor ou dos autores. Lembrando que na citação você pode colocar o termo latim et al. Quando você vai referenciar, você coloca todos os autores que publicaram aquele livro, aquele artigo ou aquela outra publicação que você esteja referenciando. Então você coloca o título do periódico, local de publicação, o volume, o número, página inicial e final e mês e ano. Observe que o que aparece aqui em negrito
Informação e Sociedade, que é o título do periódico. Então, o negrito não vai para o título do periódico, do artigo, vai para o título da revista ou do congresso que foi feito aquela inclusão. Artigos online. Nesse caso, sobrenome e nome do autor, título do artigo, em negrito o título do site, depois local e data. Data daquele artigo. A disponibilidade, no caso da URL, e a data de acesso. Sites e páginas da web. Título da página, o nome do site, nesse caso a B3, Bolsa Brasil Balcão, é a Bolsa de Valores do Brasil, disponível em a URL e a data de acesso. Então, vamos relembrar alguns aspectos e fazer alguns comentários adicionais pertinentes ao assunto. Primeiro, a organização das referências. Procure manter uma lista organizada em ordem alfabética do sobrenome do autor ou do título quando não houver o autor. Lembrando que todas as citações que estão dentro do texto têm que estar lá no final nas referências. Tudo que você colocou lá no final nas referências tem que estar citada dentro do seu trabalho. Padrão para livros, autor ou autores, título, edição quando houver, cidade, editor e ano. Se for uma fonte online, por exemplo, site, e-book, você vai acrescentar o termo e-book, a URL e a data de acesso. Capítulos de livros, autor do capítulo, o título do capítulo, o autor do livro, o título do livro, edição, a cidade, editora e ano, e tem que colocar a página inicial e final do capítulo. Mantenha consistência. O que isso quer dizer? Você deve manter o mesmo padrão de formatação para todas as referências, fique atento aos detalhes, os nomes, as datas, o título. Procure, por exemplo, usar recursos online, como, por exemplo, o link da URL, a data de acesso. Isso vai facilitar quando o leitor da sua publicação, do seu TCC, ele for em busca de informações adicionais. Então, ele vai encontrar pela sua referência, o link ou a URL que você usou, as informações adicionais sobre aquele assunto. Fique atento aos detalhes, o que é vírgula, itálico, maiúsculo, minúsculo, a fonte, para que você esteja sempre dentro das normas. Cheque as informações, verifique se tudo que está citado no texto está em referência, tudo que está adicionado à lista de referências se encontra dentro do texto. Quando houver eventual dúvida, não esqueça, NBR, Norma Brasileira 6023 de 2018.